Ó, para quem vai estar começando a anunciar agora, para quem é até pequeno empreendedor que está iniciando, digamos assim, ele precisa de ter um dos dois itens, ou investimento ou de fato tempo, tá? Hoje em dia, Gustavo, é possível o empreendedor ele pegar e criar o próprio anúncio? Tranquilamente, a gente tem ali, por exemplo, o Botão Impulsionar, no próprio gerenciador de anúncios, através da IA, ela dá todo esse direcionamento para a estruturação da campanha, de uma forma bem tranquila. Então tá, Gustavo, qual que é a diferença de eu mesmo criar minha própria campanha e de eu ter aqui realmente um especialista ou especialistas que vão fazer o gerenciamento? São pessoas que vivem disso, então a gente sabe já os melhores caminhos, as melhores estratégias para que possa atingir ali o seu objetivo. Digamos assim, com um especialista, o resultado que você vai ter é melhor e mais rápido. Opa, aqui é o Danilo Mazuquim, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um de Hunter para Hunter, esse programa que eu tanto gosto, tem um carinho gigantesco, porque nós trazemos profissionais da área, especialistas, trazemos empreendedores, empreendedoras, para poder fazer o quê? Para nós podermos aprender com estes. E hoje o tema é muito especial, porque é um tema que envolve diretamente aumento ou não de faturamento. Quantas empresas hoje anunciam no Meta Ads? Muitas empresas, mas quantas empresas dessas que anunciam conseguem realmente obter o resultado máximo, o suprassumo daquilo que o Meta Ads consegue trazer? Bom, o tema em específico é como ter resultado de verdade em 2026 com o Meta Ads. E para falar sobre esse tema comigo estará um grande especialista, um especialista que só de Meta Ads, tá? Só de Meta Ads. São 5 anos aplicando estratégias, enxergando o resultado, tomando decisões, e ele trabalhou para N marcas diferentes de grande porte no cenário nacional, aqui Brasil, e também América Latina. Estou falando com Gustavo Santos. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Ô Danilo, tudo bem? Bom, pessoal, conforme o Danilo me apresentou, me chamo Gustavo, eu sou especialista de marketing, atual também franqueado aqui da Mazuquim. Eu tenho 10 anos aí do mundo marketing, da parte de designer, social media, 5 anos só na parte de gestor de tráfego mesmo em si. Gerenciei muitas empresas, desde o pequeno, do médio, do grande empreendedor, e eu tenho certeza que eu tenho bastante conteúdo aqui para estar agregando com vocês. Não tenho dúvidas que tem sim muito conteúdo, é verdade. Além de ser esse grande especialista, é parceiro, sócio franqueado da Mazuquim. Então, ou seja, o Gustavo ele tem uma empresa na área de tecnologia, na área de marketing digital. E para que nós possamos começar, Gustavo, eu sempre acho que é muito relevante para quem está na audiência saber com quem que ela está aprendendo. Né? Antes da gente falar do tema em si, você pode contextualizar então um pouquinho do seu histórico, como você começou, quando surgiu, eu quero ser gestor de tráfego em Meta Ads. Como que foi a sua jornada? Conta para nós. Legal, bacana. Para iniciar nesse contexto, eu sempre gostei muito de trabalhar, tá? Na verdade, eu posso ir até um pouquinho mais além, eu sempre gostei de dinheiro mesmo em si, tá? Então, desde novinho, ali com 10, 11, 12, 13 anos, eu sempre gostei de fazer itens que me proporcionavam, de fato, ter um ganho ali financeiro. Dentro dessa época, acho que com uns 13 anos mais ou menos, na Mazuquim mesmo em si, teve ali uma oportunidade para eu entrar como designer. Na época eu não tinha nenhum conhecimento, nem sabia o que era um designer. Core, Photoshop, Illustrator, nomes totalmente diferentes ali para mim. E foi assim, de fato, que eu comecei a iniciar, né? Cheguei ali a conversar com o Danilo na época, Danilo trouxe ali essa oportunidade, eu iniciei ali como aprendiz de designer, onde ali na época a gente fazia desenvolvimento de layout de site, arte para cartão de visita, era bem comum dentro dessa época. Após ali alguns anos, um ano mais ou menos, eu vi uma oportunidade para vendas. Eu lembro bastante que, até a nível salarial, né, eu era uma pessoa que era um estagiário na época, então naturalmente ganhava ali um pouco menos nesse sentido, só que eu olhava para os vendedores ganhavam muito mais. E a partir disso, no mesmo formato, eu cheguei a conversar com a coordenadora de vendas e eu passei a também ser um vendedor. Eu ficava meio período ali como designer, meio período em vendas. Foi onde eu passei a gostar mais ainda da parte de marketing. Depois disso, me profissionalizei ainda mais como designer, subi para social media, gestor de tráfego, para coordenador e assim por diante, até de fato chegar hoje onde estou aqui, sendo um franqueado da marca. Então foi basicamente essa jornada aí de 10 anos dentro da área de atuação. Muito legal, legal porque você fez carreira dentro aqui de casa, né? Fez carreira Sim. dentro da Mazuquim e no momento que você iria sair,
para o mercado, você se tornou sócio franqueado, começou a empreender tendo sua própria Mazuquim, que hoje conta com múltiplos clientes, Sim. enfim, é bem interessante também porque aquilo que eu digo muito para a audiência, você observar que durante esse conteúdo, Gustavo, eu falo muito olhando no olho da audiência, que marketing, ele tem que andar de mãos dadas com vendas. Você já deve, audiência, ter ouvido falar isso da boca de outras pessoas, mas é porque é uma verdade. Então, assim, muitas vezes, inclusive, quantas e quantas entrevistas eu já realizei para contratar gestor de tráfego, seja de Google, de Meta, etc, etc. E aí a pessoa fala, não, o que eu gosto mesmo é de marketing, vendas não é a minha praia, não. Mas então você é um péssimo gestor, né? Porque o seu objetivo, na grande maioria das oportunidades, é de bater venda. Então é legal porque, assim, ó, eu até vou começar por aqui, Gustavo. Acredito que uma grande complementariedade que lhe ajudou muito nesse processo, quando você se tornou um gestor de tráfego, a gerar grandes resultados para os clientes, é entender técnicas de vendas. É isso mesmo ou não? Exatamente, até hoje em dia mesmo em si, né, o gestor de tráfego, ele tem que ter a obrigação de saber vendas, é o serviço dele, para gerenciar a campanha, ele precisa ter esse conhecimento, né, o objetivo dele é vender aquele serviço, vender aquele produto dentro dessa linha, então foi um baita diferencial até eu ter tido essa experiência lá atrás, como vendedor também mesmo em si, dentro dessa mesma área de atuação. Legal, vamos colocar a bola no chão e desde o início, tá? Para Uhum, quem tá na audiência e não sabe, por exemplo, o que é o Meta Ads, conta uhum. para nós o que é o Meta Ads, qual que é o objetivo em se ter um Meta Ads. Meta Ads é o quê? Uma plataforma? Me conta, por favor, não sei. O MetaAds, ele é uma plataforma de gerenciamento de campanhas mesmo em si. É através dele, dessa ferramenta, digamos assim, onde nós fazemos anúncios no Facebook, no Instagram, no Messenger, dentro de outras plataformas também. Até aqueles anúncios, quando a gente está navegando no Instagram, rolando a tela e assim por diante, aparece uma imagem, aparece um vídeo patrocinado. É através dessa ferramenta, através do MetaAds, que a gente faz esse processo de criação das campanhas. Então, uma empresa hoje, por exemplo, ela quer aumentar a sua visualização, ela quer mostrar os seus produtos, seus serviços, ela pode utilizar essa plataforma Meta Ads para poder aparecer no Instagram, no Facebook. É isso mesmo, Gustavo? Correto, isso mesmo. No Instagram, Facebook, Messenger e parceiros mesmo assim do Meta. Até mesmo o próprio WhatsApp, dentro dessa linha. Gustavo, hoje como que você enxerga, você que já tem tanto tempo fazendo gestão de tráfego no Meta Ads, né, e tal, inclusive dentro de casa, aqui da própria Mazuquim, com os clientes que nós temos, né, alguns destes, inclusive, você chegou a trabalhar, e clientes grandes, né, com investimentos bem robustos, eu gostaria que você trouxesse, assim, quais são as premissas. Quando eu decido, imagina a nossa audiência aqui, ó, decidi, vou investir no Meta Ads, vou investir para poder aparecer no Instagram, porque eu tenho o objetivo de vender mais. Imagina que eu seja Uhum. uma ótica, tá? Eu sou uma Sim. ótica e eu quero vender mais. Qual é a premissa? Ou quais são as premissas? O que primeiramente você deve levar em consideração antes de tomar a decisão de começar a investir, e inclusive de qual o valor que você deve investir? O que você deve levar em consideração antes? Perfeito. Antes, um bom planejamento, de fato, né? De fato, você fazer um bom planejamento. Então, qual que vai ser seu objetivo com o Meta Ads? Quantos contatos vai querer estar recebendo? Quantas vendas vai ter que querer estar recebendo? Porque, mediante desse planejamento, vai vir essa questão também do investimento, para que você possa atingir ali aquele objetivo. Após isso, com um bom planejamento, aí vai para a prática, né? Aí sim, estou com um bom planejamento, já tem ali os criativos que vai ser rodados, vídeos e assim por diante. Aí sim nós vamos ali para a parte do gerenciador de anúncios, aí estruturar mesmo em si essa campanha. Hoje em dia, ainda, até com o avanço, né, do Meta Ads, eu diria que a parte mais importante para quando você vai criar um anúncio é o anúncio, a imagem, o vídeo. Anteriormente, lá atrás, há 2, 3 anos, mais ou menos, a grande importância era ainda mais a segmentação. Só que hoje, como o Meta ele tem integração, até mesmo com a IA, dentro desse processo, ele consegue identificar de uma forma muito mais facilitada o público que a gente quer estar direcionando. Até a segmentação hoje em dia do Meta, a gente não coloca ali de fato uma forma assertiva, a gente dá uma recomendação hoje em dia para o Meta. Lá atrás eu segmentava para quem queria realmente aparecesse aquele anúncio. Hoje em dia não. Hoje em dia é um pouquinho mais ao contrário. Eu dou uma sugestão para o Meta nível de segmentação e ele mostra meu anúncio de fato conforme essa sugestão, digamos assim. Então, pelo que você me disse, anteriormente, pelo menos foi isso que eu consegui, inclusive, também compreender aqui. Anteriormente, você tinha uma autoridade, uma porcentagem maior como gestor de tráfego do sucesso ou fracasso
das suas campanhas ou das campanhas dos seus clientes, porque você que tinha que fazer a segmentação, e você disse também que a segmentação era até tão relevante ou mais importante do que o próprio asset, do que o próprio criativo, do que o próprio vídeo, a peça publicitária em si. Hoje já não, a peça publicitária ela é protagonista, né? E você hoje, quando começa uma campanha, você dá algumas indicações para a plataforma e aí depois ela vai rodando. E ela vai aprendendo sozinha, Gustavo, assim, o que é um contato bom, o que não é um contato bom. Ela aprende sozinha, é isso mesmo? Exatamente. Até pegando esse gancho um pouquinho antes, quando a gente fazia os anúncios, eu gosto de pensar como se fosse um sistema com várias engrenagens, digamos assim. Tem ali o criativo, tem ali o público, tem ali a copy e assim por diante. Então, quando a gente fazia anúncios lá atrás, tinha tudo que tá 100% para que a campanha, de fato, ela trouxesse ali um bom retorno. Então, não era só a segmentação, tinha também a importância de criativo, página de destino e assim por diante. Hoje em dia também existe essa importância no mesmo formato, tá? Só que a segmentação, como a gente dá por sugestão no Meta, não é algo assim tão relevante, digamos assim. O que eu considerei mais relevante é o criativo dentro dessa linha, para que aí sim a gente possa ter esse bom retorno, né, esse bom resultado mesmo em si. Perfeito. E em base disso, então, você entende que hoje em dia é mais fácil para a audiência? Imagina quem está assistindo aqui e falou assim: eu tenho a minha ótica, vou começar a investir, mas eu não sei se eu vou contratar um gestor, né, uma empresa, ou se eu vou tentar fazer sozinho. É possível hoje, Gustavo, fazer um anúncio sozinho, ir lá no Meta Ads e criar? É recomendado? É recomendado contratar uma empresa? Sei que você tem uma empresa na área, né? Mas como especialista, tente sair um pouquinho agora aqui, você como empreendedor. Qual é a sua visão hoje para quem busca fazer sozinho esses anúncios, né, esse gerenciamento de tráfego, se comparado àqueles que contratam uma empresa como a Mazuquim ou alguma outra que tenha também expertise, óbvio, né, dentro da área? Sim. Ó, para quem vai estar começando a anunciar agora, para quem é até pequeno empreendedor que está iniciando, digamos assim, ele precisa de ter um dos dois itens, ou investimento ou de fato tempo, tá? Hoje em dia, Gustavo, é possível o empreendedor ele pegar e criar o próprio anúncio? Tranquilamente, a gente tem ali, por exemplo, o botão impulsionar, no próprio gerenciador de anúncios, através da IA, ela dá todo esse direcionamento para a estruturação da campanha, então, de uma forma bem tranquila. Então tá, Gustavo, qual que é a diferença de eu mesmo criar minha própria campanha e de eu ter aqui realmente um especialista ou especialistas que vão fazer o gerenciamento? São pessoas que vivem disso, então eles sabem já os melhores caminhos, as melhores estratégias para que possa atingir ali o seu objetivo. Digamos assim, com o especialista, o resultado que você vai ter é melhor e mais rápido, né, de fato. Mas, perfeitamente sim, é possível você iniciar dentro desse processo, caso você não tenha a relação de investimento para contratar um especialista agora, por conta própria. No YouTube tem diversos conteúdos, até da própria Mazuquim, tem conteúdo meu ali onde eu falo sobre ativação de campanha, a própria auxilia dentro desse processo, o gerenciador de anúncios, no mesmo formato, ele dá esse pré-direcionamento, mas não exclui ali o especialista. De fato, o especialista ele acaba sendo primordial. Ele acelera esse processo de resultado mesmo de si. Legal. Então, a variável é tempo, né? Se Sim. eu tenho a possibilidade de esperar mais para ter resultado, eventualmente também uma outra variável é dinheiro. Perfeito? Porque se eu não tenho grana agora para poder pagar uma empresa como a Mazuquim ou alguma outra da área que tenha essa chancela como a Mazuquim de 15 para 16 anos nós temos quase no mercado, a partir desse momento faz sentido eu procurar conteúdo, faz sentido, seja conteúdo inclusive gratuito que a Mazuquim tem, ou até mesmo uma escola como a própria Mazuquim Plus que ensina também esses empreendedores, mas fato é que é possível. Então hoje assim é democratizado, né? Antigamente, se você pensasse no marketing antigo, né, não o marketing antigo, porque até hoje existe ainda, óbvio, vai existir por muitos e muitos anos ainda. Mas anteriormente, para você poder, por exemplo, fazer um anúncio na televisão, eu não estou falando um canal grande não, um canal pequeno, você não era empresa média para grande. Não tinha o pequenininho, não tinha como fazer anúncio. Ainda hoje, apesar de ter onerado bastante o tráfego, ainda hoje, né, Gustavo, ainda é possível você com R$ 500 fazer alguma coisa de tráfego. Com R$ 500 ainda é possível, tá? É um valor baixo, eu sei, tá? Quem é da área que já tá se remexendo, não dá, calma, mas alguma coisinha ainda é possível com R$ 500, apesar do tráfego ter ficado bem onerado, né? Ainda mais no Meta também colocou imposto para poder ser pago e dificultou mais ainda. Tem um ponto na sua fala, Gustavo, que me chamou muito a atenção, e eu inclusive anotei aqui no meu bloco de anotações, que o Gustavo, não sei se vocês repararam, audiência, mas ele disse assim: através da IA. E aí ele deu sequência. Através da IA e aí ele deu sequência. Me conta,
hoje, como é que funciona? Como é que tá essa relação de inteligência artificial no Meta Ads? Conta pra mim. Perfeito. Hoje o Meta, ele possibilita a gente faça a integração com algumas IAs, perfeito? Onde auxilia até no processo de campanha. Então, a gente consegue integrar uma IA, até mesmo para que ela possa analisar os dados, dar recomendações, analisar a performance de criativo e até mesmo sugerir para a gente a nível de otimização e a gente só aprovar através dela de uma forma bem tranquila, tá? E até mesmo o processo de estruturação de campanha. Antes, levando lá para o passado, a gente precisaria de dias, às vezes, para montar uma boa estratégia, colocar em prática, criativo, isso e aquilo. E hoje, com o auxílio da própria IA, o próprio Meta Ads, ele faz isso para a gente. Ele cria todo o processo de criativo, de copy, dá como sugestão para que a gente possa estar aplicando, perfeito? Então, o próprio Meta Ads já tem a IA integrada, onde ele traz esse modelo de criativo, esse modelo de fato de textos, de opções de títulos dentro dessa linha, só que nós conseguimos integrar sites terceiros, IAs de terceiros, também na plataforma para que possa analisar as campanhas, trazer métricas, trazer dados, mesmo assim, para que a gente possa otimizar a mesma. Então, nós estamos falando aí, né, Gustavo, de algo revolucionário. Sim. E de algo também importante para o setor de maneira geral, né? Imagina que também quem faça parte aqui, que esteja assistindo esse vídeo da audiência, sejam gestores de tráfego. Significa dizer que está mudando muito o nosso mercado, né? Porque anteriormente o gestor de tráfego ele tinha que criar campanha, ele tinha que monitorar essa campanha, fazer ajustes, e agora então eu posso integrar uma cloud da vida, né? Uma IA, e a partir desse momento então ela vai fazer esse processo, e é algo que começou há não muito tempo. Então a tendência, Gustavo, se nós pensássemos inclusive agora no futuro, né? Atualmente nós estamos vivendo então a era da automação. A IA, Sim. já para conectar lá no Meta, ela faz essa criação, gerenciamento. O que você enxerga como futuro? Nós estamos gravando esse conteúdo em maio de 2026. Um futuro que eu vou colocar, um futuro próximo, até dezembro desse ano de 2026. O que você, como especialista da área, o que você está enxergando? Quais são os movimentos que estão acontecendo? Perfeito. Antes a gente falava muito que o gestor de tráfego ele não poderia ser só um apertador de botões, e isso vem se tornando cada vez mais realidade. Cada vez mais, o gestor de tráfego ele tem que entregar de fato resultado, vendas, tá? Não é só mais contato. Lá atrás, quando a gente começou a parte de campanha, quando surgiu ali, não era Meta Ads, era o Facebook Ads, só o fato de você entregar contato, até mesmo pelo custo que era por cada contato, né? Os investimentos que eram menores na época, você conseguia trazer uma boa quantidade. Então o cliente ele conseguia ter resultado. Depois a gente passou por uma reforma, digamos assim, onde depois a gente precisou de trazer quantidade de contatos aliada à qualidade também de perfil de contatos. E hoje em dia a gente está encaminhando mais para vendas. Quanto mais, de fato, o gestor de tráfego ele conseguir trazer vendas ali para o cliente, business dele, mais ele vai conseguir se permanecer dentro do mercado, mas ele vai conseguir crescer. Quem, de fato, for só aquele carinha que está apertando o botão, entregando contato, qualquer tipo de contato, infelizmente, o mercado ele vai acabar engolindo essa pessoa. Então aquilo que nós dissemos no começo do nosso bate-papo aqui é uma verdade, né? Porque Sim. no começo do nosso bate-papo nós falamos sobre a relação de que marketing e vendas têm que andar de mãos dadas. Não adianta você falar que você eu sou bom em marketing, não gostar de vendas, não saber vendas, né? Tem que saber vendas, e a partir desse momento então, na sua concepção, esse profissional ele estará fora do mercado em pouquíssimo tempo se ele não conseguir gerar a venda direta para o cliente final. É isso mesmo? Exatamente isso. Eu, por aqui, eu atendo muitos clientes, né, que chegam às vezes no WhatsApp, pelo próprio YouTube, redes sociais, e eles relatam isso, falam, poxa, eu estava conversando, estava com tal gestor de tráfego, e eu não tive determinado resultado, eu não tive vendas, eu nem sei o que ele fez ali na minha conta, entendeu? Não tive nenhum fechamento, investi 2, 3, 4 mil reais, então é isso, o gestor de tráfego ele precisa entregar vendas, resultado mesmo assim. Quanto mais vendas ele trouxer para esse cliente, mais chance dele se manter no mercado, ele crescer nesse mercado, ele vai estar tendo. Agora, se de fato, não, ser só um apertador de botões, esquece, de fato, acabar sendo engolido. Faz sentido, muito legal. Gustavo, com tanto tempo que você tem trabalhando com um budget, orçamentos bem elevados, né, e também com empresas pequenas, com orçamentos pequenos, qual é a principal diferença ou as diferenças que você encontra numa empresa que é pequenininha? Imaginar, eu comecei uma ótica agora, posso investir só R$ 1.000 por mês, tá? Há uma empresa que investe 500 mil mês em tráfego pago no Meta. Quais são as principais diferenças a nível de criação de campanha, de tomada de decisão do gestor, de tomada de decisão do próprio empreendedor também? Fala para nós, para nossa audiência, para mim aqui, por gentileza.
É bem similar, ainda assim, nos dois cantos, tá? Desde o pequeno empreendedor e do grande empreendedor. Por que que eu digo isso? O grande empreendedor está investindo ali, sei lá, 500 mil reais. Se você não tomar uma decisão rápida na campanha, esse cara, tranquilamente, ele perdeu 10, 20, 30 mil reais. O pequeno empreendedor que está investindo R$ 1.000, mesma situação, ele só tem aqueles R$ 1.000 para ele estar investindo. Ó. Se você demorar para tomar a decisão, perdeu 200, 300, 400 reais ali, de fato, do investimento dele, tá? Uhum. Dentro dessa linha. O que é legal dos dois cenários? O pequeno empreendedor, como de fato ele está se formando agora, a gente consegue acelerar o negócio de uma forma mais rápida, né? A gente consegue mostrar já de uma forma acelerada os próximos caminhos, os próximos passos para ele. O grande empreendedor já tem uma boa estrutura, então ele consegue entender de fato esse processo do acompanhamento, entender que existe a ação, esse tempo, né, para que ele possa ter de fato ali o resultado, e ele consegue investir mais, investir em pessoas, investir ali de fato em crédito a nível de campanha, investir mais de fato em anúncios dentro dessa linha, para que ele possa aumentar assim, esse retorno. Tá, então pelo que você disse é bastante similar, Uhum. ambos têm que ter agilidade para analisar e tomar decisões, a diferença é a proporção. Né? A diferença é a proporção. Uhum. Né? Um aqui Isso. que investe muito mais, obviamente se tiver algum tipo de erro, né? Ou até mesmo algo bom, potencial, vai gerar muito mais resultado, se compara ao outro que está investindo menos. Né? E talvez a dor seja muito similar também, porque proporcionalmente as dores Sim. elas serão similares. Só que eu observo muito no nosso mercado, principalmente para o empreendedor novo que está começando a investir agora, eu gostaria de entender se você tem essa mesma percepção, que muitas vezes falta maturidade. Falta Uhum. maturidade em entender que precisa, eventualmente, a depender da área de atuação, de um tempo um pouquinho mais elevado. Eu costumo falar de 90 dias, 3 meses, para que realmente você tenha maturidade em uma campanha. Na sua visão, você enxerga que falta também, muitas vezes, em alguns empreendedores, essa maturidade? E qual que é o tempo? Qual que é o tempo para uma campanha no Meta Ads realmente ela poder performar, sair da aprendizagem e assim por diante? Uhum. Perfeito, sim, exatamente isso. Essa ação da aprendizagem, mesmo em si, de uma campanha, é um pouco relativo com a área de atuação, tá? Isso acaba sendo bastante influenciado e também do investimento. O cara que está investindo pouco, obviamente, a gente tem menos investimento para trabalhar para ele. Então, é menos conjunto de anúncios que a gente vai estar trabalhando, menos públicos, menos criativos dentro dessa linha. Então, é bem natural que, às vezes, até a nível de resultado, embora precise ser imediato, né, para esse pequeno empreendedor, ele demora um pouquinho mais para que ele possa estar atingindo. Aquele cara que está investindo mais, a gente tem mais investimento para que a gente possa trabalhar com outros públicos, colocar mais criativo dentro da campanha, testar novas estratégias para que ele tenha esse retorno mais rápido mesmo em si. Perfeito? Aí voltando à sua pergunta, no finalzinho foi como? Mas acho que de fato esse é o ponto mesmo principal, né? Uhum. Até voltando inclusive na outra. Se ele tem mais dinheiro, ele pode, pelo que você falou, ter mais testes. Ele testa mais rapidamente. Então eu erro mais rapidamente. Se eu erro mais rapidamente, eu acerto mais rapidamente. Então Isso. significa dizer que quem investe mais, a tendência de ter um resultado mais rápido também é maior. E aí tem a relação que eu estava falando para você, voltando, que é a maturidade, ou a falta de maturidade de alguns empreendedores. Principalmente aquele que Uhum. está começando a investir agora, eventualmente, inclusive, vai colocar um investimento menor, que é a relação de que não esperar o tempo correto. E eu cheguei até a perguntar para você se tem um time correto, tem o timing correto, o tempo correto, ou pelo menos aproximado de quando realmente eu vou colocar o meu dinheiro, porque eu também entendo o lado do empreendedor, sabe? Imagina só, eu acabei de Sim. abrir a minha ótica, eu investi para poder fazer a reforma no ambiente, né? Eu, enfim, fiz investimento de estoque, eu tô sem grana. Esse é o fato, tô sem dinheiro, né? E só abrindo uma janelinha aqui rapidinho, o que eu observo também é uma dica para a audiência: toma muito cuidado. Quando vai abrir um negócio, uma das prioridades é marketing e, óbvio, vendas. Então, eu vejo tantas pessoas até hoje, 2026, maio, que pega e faz um estoque gigantesco, investe o estoque, ou abre um ambiente, é lindo, ai que lindo esse ambiente, ai que ambiente climatizado, ai que lindo o piso que foi colocado, que porcelanato maravilhoso, investiu muita grana, mas na hora que vai colocar o dinheiro para poder fazer marketing, não tem mais grana. Não tem mais dinheiro. Esse é o que acontece. O que mantém uma empresa respirando, o que mantém uma empresa de pé é venda. E para gerar venda você precisa de oportunidade, precisa de lead, né, Gustavo? Só Uhum. quis abrir essa janelinha aqui e dar um recado para a audiência, por quê? Mesmo, às vezes é melhor você colocar um cerâmico, sabe, um piso cerâmico do que um porcelanato, mas pegar esse dinheiro que sobrou e colocar de crédito, colocar de investimento, porque é o que vai fazer a sua empresa se manter, sua escola, sua clínica, independente do que você abriu, se manter, é venda. Se não tiver venda,
não vai ficar de pé. Volto na pergunta, Gustavo. Existe um timing, existe um tempo ao qual nós podemos esperar que essa campanha ela gere o resultado esperado para esse empreendedor que eventualmente está com pouco dinheiro e então ele precisa mais rapidamente do resultado chegando? É isso mesmo? São 90 dias que ele pode ter como expectativa? É muito relativo? É um pouco relativo, de fato, com cada área de atuação. Existem áreas onde você, primeira semana de campanha, já passa a ter um bom resultado. Existem outras que você tem um tempo um pouco maior. Vou dar aqui, por exemplo, um modelo, né, nesse sentido. Se a gente pega um negócio local, por exemplo, venda de sorvete, uma pizzaria, uma hamburgueria, tranquilamente, você faz a ativação da campanha, como o público ele é mais amplo mesmo em si, você já tem um retorno de fato a nível de alto de quantidade de contatos, alto a nível de vendas, faturamento, tudo sendo levado de uma forma mais facilitada. Agora, quando a gente vai para uma outra área de atuação, vamos pegar, por exemplo, uma franquia odontológica, é um público específico, tá? Então, não é todo mundo que consome nesse aspecto. Então, até para que eu consiga atingir aquele cara, poxa, é uma pessoa que tem que ter interesse, que tem que ter a renda ali familiar que é ideal para essa campanha, aí vem a parte de segmentação, o criativo tem que se comunicar com essa pessoa, ela tem que, de fato, prosseguir dentro desse aspecto para que ela tenha esse retorno. Então, é bem natural que algumas áreas que são mais nichadas, você demore um pouquinho mais para que tenha um retorno ali saudável, tá? Áreas que são um pouco mais abertas, nesse caso, como eu dei ali o exemplo, né, negócios locais, como hamburgueria, uma pizzaria, dentro dessa linha, uma sorveteria, enfim, são áreas onde você consegue ter um retorno mais rápido, mesmo em si. Às vezes ali, as primeiras semanas de campanha, já passa a ter uma alta quantidade, qualidade de contatos e um retorno financeiro chegando. Quando você fala, por exemplo, clínica odontológica, franquia clínica odontológica, você está falando de expansão, né? De Isso, venda de franquia. Uma isso. clínica odontológica, também como um negócio local, imagino que seja mais rápido para consumidor final gerar um bom resultado. Mas para venda de franquia, é um B2B, né? Então você precisa de um Exatamente. público que é investidor, você precisa de um público ao qual, naquele momento, ele está procurando por um investimento que é dentro, nesse caso, desse exemplo, da área odontológica. Então, Sim. você tem Uhum. tantas variáveis a serem supridas, a serem Uhum. preenchidas, que é mais difícil, claro, você Correto. conseguir gerar o resultado num curto espaço de tempo e, eventualmente, né, Gustavo, o que a gente chama de CPL, que é o custo por lead, tende a ser Uhum. mais elevado, não é isso? Uhum, exatamente isso, mas é levado que é um público específico que eu estou buscando atingir. Então, até na minha campanha, eu vou ter que filtrar bem para atingir aquele cara específico, né? Diferente desse exemplo, que é um público um pouco mais amplo ali, que eu citei da pizzaria, da hamburgueria, dentro dessa linha. Então, se eu tenho um público mais amplo, meu custo por lead, meu CPL, naturalmente ele pode ser menor, tá? Se eu tenho um público específico ali, de fato, nesse caso, investidor, que tem que ter essa renda, que tem interesse, para eu atingir, de fato, ali aquele cara, eu vou pagar um pouquinho mais ali no contato. Uma pergunta que eu recebo bastante quando se trata de Google Ads, que é uma das minhas especialidades, é referente ao quê? A minha área de atuação é A. Qual que é o Uhum. valor médio que eu tenho que pagar por cada contato? Qual que é o valor Uhum. que o mercado paga por contato? E aí, no caso do Google, no rede de pesquisa, você tem uma lógica bem simples, rápida inclusive se desenvolver e explicar para aquela Uhum. pessoa que fez a pergunta, que depende, claro, da quantidade de pesquisa dentro da sua região, volume de pesquisas, e depende da quantidade de anunciantes. Quanto menos pesquisas por aquele termo que você está segmentando tiver e mais anunciantes tiver, mais caro é o que a gente chama de CPC, que é custo por clique. Sim. Vai ficar mais caro, Uhum. porque é um leilão, né? Então, significa dizer que se esse ambiente físico ao qual eu estou tem somente aqui eu e o Gustavo para arrematar essa caneta, provavelmente essa caneta será vendida por um valor menor do que se tivesse aqui mais pessoas para arrematar a Sim. mesma caneta, porque tem mais pessoas, mais anunciantes, nesse caso comparando com o Google, que vai dar lances para essa caneta. Mas e no Meta Ads? Como que funciona esse cálculo para que nós possamos enxergar áreas que são eventualmente um pouco mais caras, né? Quando eu digo de tráfego, o tráfego ele é mais onerado, tráfego mais barato, porque na Uhum. própria Mazuquim, isso eu enxergo, os nossos clientes recebem relatórios todos os dias e eu recebo alguns destes, e é uma discrepância muito grande. Vamos pegar a mesma área que você falou, expansão de franquia. Você precisa de Sim. investidor, etc. Geralmente, você tem custo por lead, CPL, que chega a 50, 60 reais. Né? Sim. E você Uhum. tem, às vezes, para essa mesma área, vamos pensar em clínica odontológica, mas para consumidor final, aí não para investidor, que está R$ 3, R$ 4 a Sim. lead. Uhum. Por que tem essa discrepância tão grande?
De fato, pelo público, né? Como a gente havia citado. De fato, um público é muito específico para que eu possa atingir, então é natural que eu pague mais para atingir ele, e o outro não, um público mais aberto para que eu possa, de fato, estar investindo, né? A chance de eu atingir esse público é maior. Então, eu não preciso de fazer muitas segmentações, muito filtro em campanha para atingir esse público maior, digamos assim. Entendeu? Então, o meu custo aí por lead, meu custo por contato, ele é bem natural, menor, tá? E a nível, por exemplo, ali da parte de você até citou, a nível de investimento, né, no início. Poxa, quantos que eu preciso colocar para que eu possa ter ali o retorno desejado? No Meta, atualmente, assim quando a gente vai fazendo os processos de configuração de uma campanha, aquele objetivo, a segmentação e assim por diante, ele já traz para a gente uma pequena estimativa de retorno, não é algo exato mesmo em si. Até às vezes a estimativa é um pouco alta do que ele traz, né? De 1 contato a 10 contatos por dia dentro dessa linha. Só que a gente consegue usar aquilo como base, pensar ali no alcance que a gente vai estar tendo, que aí de fato se torna de uma forma verídica. Nós temos hoje o auxílio da própria IA, onde ela consegue trazer dados daquela área de situação específica. Então, um exemplo que eu dei agora da sorveteria. Qual que é o custo médio que tem ali por lead de uma sorveteria? A gente já tem uma base mesmo em si, para que a gente possa criar ali um bom plano de negócio, um bom planejamento, para que possa startar ali as campanhas. Muito então, por bom. exemplo, eu preciso de ter, sei lá, 30 vendas no mês, 40 vendas no mês, só um exemplo aqui, tá? Automaticamente, pegando ali o custo por contato, eu já sei quantos que eu vou precisar de investir. Se meu custo de contato está tendo, sei lá, R$ 3, eu preciso de ter 30 contatos no dia, já sei ali o investimento que eu preciso estar realizando dentro dessa linha. Deu para compreender, show de bola, deu para compreender sim, né? Faz total sentido. Segmentou mais, naturalmente, vai pagar um pouco mais, né? Agora, eu quero voltar num ponto bem, um pouco técnico, então eu vou até ser breve nessa parte aqui, mas é algo que eu escuto muito também, para quem investe muita grana no Meta, Sim. que fala sobre o chamado estresse de criativo. Tem estresse de criativo. Essa campanha aqui tava rodando muito bem. Nossa, que campanha, tava me gerando muita lead boa, quantidade, né? Geralmente, para quem investe pouco, isso vai acontecer só ao longo do tempo, né? Mas para quem investe muito, isso acontece rapidamente, esse tal estresse de criativo. Explica para a audiência o que é esse estresse de criativo e como solucionar isso. Tá? Esse estresse de criativo é também conhecido como fadiga de criativo, o que significa o quê? O anúncio ele apareceu muitas vezes para aquele público específico, e aí basicamente a sua campanha ela deixa de entregar. O que você precisa de fazer? Algo muito simples, trocar o criativo, mudar ali a imagem, vídeo e assim por diante. Por isso que a gente sempre fala de otimizações, e ao decorrer de períodos mesmo em si, a gente vai acrescentando outros modelos de criativo, que a gente vai fazendo até modificações no nível de público, tá buscando encontrar outros públicos, porque isso também entra em fadiga de público. Às vezes você abrir um pouquinho mais o público, a campanha ela volta a performar. Acrescentou outro modelo de criativo, estou trabalhando só com imagem, coloquei vídeo agora, volta a performar. Ou acrescentei outras imagens, eu estou dando a ferramenta para o Meta para ele fazer o quê? Ele entregar, de fato, para o meu público-alvo. Quanto mais ferramenta eu dou para o Meta, né, mais, de fato, ele consegue identificar aquele potencial cliente e chegar ali, de fato, nele. Muito legal, show de bola. Vamos lá, eu tô começando a investir agora no Meta Ads, tá? Sim. Comecei agora a investir no Meta Ads, vamos continuar naquela mesma linha que eu tenho uma ótica. Vou fazer hoje a minha campanha, ou eu contratei um profissional, uma empresa que vai começar hoje esse trabalho. Quais são as dicas que você traz para esse empreendedor? Imagina que também para o gestor, seja ele mesmo fazendo a própria campanha ou o gestor de tráfego criando a campanha para ele. Quais são as principais dicas, assim, aquelas primordiais que antes de criar uma campanha você tem que ter, porque do contrário vai dar problema? Tem ali a relação do início que a gente havia falado, né, de você ter, de fato, um bom planejamento, então, de anúncio, criativo e assim por diante. Após, de fato, o planejamento e startou as campanhas, é o monitoramento. Aí, principalmente no início, é todos os dias, todo instante, olhando ali essa campanha para ver se ela está trazendo o retorno desejado. E não é só olhando métricas de campanhas, mas, por exemplo, levando em consideração para a ótica, vamos supor que a gente está trabalhando com uma campanha de leads, para chegar ali no WhatsApp, chegar ali no direct do Instagram, que seja, assim por diante, eu preciso de olhar mais a fundo como que está aquele público-alvo, como que está, de fato, ali as pessoas que estão entrando em contato com a empresa dessa ótica. É aí que vem a parte de otimização, perfeito? Então, do empreendedor, ele tem que ficar atento ao time de vendas dele. O time de vendas dele está ali, de fato, seguindo o fluxo de cadência correto, que é o processo comercial de vendas, mesmo em si, está engajando no tempo correto, está demorando para responder, tudo isso acaba sendo muito importante, ainda mais esse processo de início, até que o negócio ele comece a acontecer, comece a gerar vendas, comece de fato a gerar resultado. Então, de fato, o principal foco é o monitoramento a nível de campanha, até a fase final, até o processo da venda mesmo em si. Hoje, eu ainda vejo muitos gestores de tráfego fazendo o quê?
ativei a campanha, tá rodando, tá chegando contato, é isso, pega e sai. Só que não, é muito importante hoje o gestor de tráfego, ele ser um vendedor, tá? Ele realmente está ali junto com o cliente dele, olhando conversa, olhando de fato como que tá sendo o engajamento, é uma IA que tá atendendo, mesma coisa, olhando engajamento por engajamento, para que ele possa otimizar isso na campanha. Às vezes o cara ele tá pagando lá em torno de R$ 2, R$ 3 por cada contato, mas os contatos estão chegando e não está respondendo. São pessoas que são idosas que estão clicando sem querer. É a criança que está clicando sem querer. Já vi muito isso, de aluno mesmo em si, mostrando ali campanha, e quando a gente pega para otimizar, olhar mais a fundo, fala, poxa, eu estou com um custo legal, estou pagando R$ 2 por cada contato. Legal, vamos olhar esses contatos aí, conecta aí o WhatsApp. Aí conecta. Aí a criança clicou errado, a idoso clicou errado, a pessoa que não responde. Às vezes não tem fluxo de cadência, não tem processo comercial, que hoje é algo mais importante ainda nesse processo, né? É um dos itens mais importantes para que possa converter mesmo em si. Então, tudo isso é importante, monitoramento e ter bons processos. Muito legal, muito legal. E tudo isso que você disse como problemáticas, criança clicando, enfim, tudo isso dá para solucionar se você tomar decisões dentro desse gerenciador, dentro do MetaAds, é isso mesmo? Correto, isso mesmo. Se eu tenho, por exemplo, que eu citei agora, né? Muitas crianças ali clicando, eu posso aumentar a idade da minha campanha, colocar para a idade máxima ali, enfim, mínima, na verdade, né? Tranquilamente. Estou tendo muitos idosos clicando sem querer, mesma coisa, eu reduzo ali a idade da minha campanha. É bem tranquilo. Eu estou tendo, por exemplo, muitas pessoas que estão entrando em contato, mas não têm o poder aquisitivo, mesma coisa, eu consigo aumentar ali o poder aquisitivo. Eu consigo segmentar só por localizações que faz sentido eu estar de fato aparecendo. Então, é perfeitamente natural, perfeitamente possível a gente otimizar através disso, tendo dados, né? Verificando o que está acontecendo ali no final mesmo em si, para que a gente possa trazer isso dentro do gerenciador de anúncios. Muito bom, muito, muito legal mesmo. E aí, todas essas dicas você traz também no YouTube, e você traz também essas dicas, porque você é um dos professores da Mazuquim Plus, um dos professores de MetaAds, traz também nos seus cursos todas essas dicas, é isso, Gustavo? Exatamente isso. Toda semana nós temos mentoria, onde a gente faz exatamente esse processo, às vezes trazendo um conteúdo, ou então pegando o gerenciador realmente de aluno, abrindo, olhando campanha por campanha e otimizando junto ao vivo dentro desse processo. E aí na Mazuquim Plus também está ali o curso, né, de fato de MetaAds, onde eu ensino do básico, ou seja, a pessoa ela criar um perfil no Facebook, nem uma página, criar um perfil mesmo em si, até começar a anunciar de uma forma profissional, até ter realmente vendas, ter realmente resultados que sejam plausíveis. Isso, falando até a parte de vendas, né, que eu cheguei a mencionar aqui também. Então, como que de fato ele consegue, junto com o cliente dele, ou ele mesmo está fazendo o tráfego para ele, né, como que ele vai conseguir analisar métricas, analisar dados, para que ele possa ter, assim, esse resultado, fechamento mesmo em si. Muito legal, muito bom. Gustavo, então nós vamos para a parte final aqui. Eu só quero fazer mais uma pergunta para você e depois nós iremos, de fato, concluir. Essa pergunta ela é baseada no futuro, né? Eu já te fiz algumas das perguntas de futuro e você, inclusive, citou sobre inteligência artificial. É possível hoje em dia conectar uma cloud, por exemplo, lá Sim. no MetaAds e ela vai fazer campanha, vai fazer monitoramento, etc, etc. É de fato algo inovador. Eu vejo muitas pessoas dizendo, né? E eu sou uma das pessoas que falo bastante sobre isso, porque eu sou um entusiasta e criador também. A Mazuquim, né, ela é fincada em tecnologia, sobre a relação de como que as inteligências artificiais hoje, principalmente dentro do nosso cenário de programação, do nosso cenário de gestão de tráfego pago, elas estão interagindo e assumindo o protagonismo, tá? Na sua opinião, tá? Na sua visão, e muito mais do que sua opinião, sua visão. Você que fica atento a todos os movimentos do Meta, né? O que o nosso Zuckerberg está pensando aí em implantar. Você acredita que realmente daqui a pouco o Meta ele estará entrando também nessa parte de vendas? Vou justificar minha pergunta. Recentemente, no WhatsApp Business, foi liberada a inteligência artificial para poder conversar com os usuários. Na sua concepção, esse é o primeiro ou um dos primeiros incentivos para que daqui a pouco o Meta ele não só seja de marketing, mas ele também consuma esses dados de vendas, fazendo venda para o consumidor final? Ou você acha que eu estou viajando aqui? Não, eu acredito exatamente isso, que a gente está caminhando exatamente por esse caminho, entendeu? Até as tecnologias que vêm tendo do Meta, a IA e assim por diante, o Meta, mesmo, se ele quer que as pessoas que estão anunciando tenham resultado. E se ele deixar isso por conta dele, ele entende que ele vai conseguir, através desses dados mesmo assim, entregar esse resultado. Então, a gente já está caminhando exatamente para esse caminho, entendeu? Para, de fato, ficar mais por conta do Meta mesmo em si, todo esse processo.
Então, nós podemos fechar aqui o nosso bate-papo dizendo que daqui a pouco nós podemos ter um novo bate-papo só falando sobre isso, né? Porque Exatamente isso. esse é um assunto formidável. As plataformas, tanto Google quanto Meta e outras, que anteriormente nós as enxergávamos apenas como plataformas de anúncios, aí audiência, só plataformas de anúncios, daqui a pouco não. Daqui a pouco elas também estarão trabalhando, executando, realizando tarefas que é de sales, tarefa de vendas. Né? E aí, qual que é o papel real que empresas de gestão de tráfego, profissionais de gestão de tráfego terão nesse cenário que as empresas grandes, as big techs, também estarão fazendo vendas? E é realmente importante para elas realizarem isso? Importante, né? Porque mais dados elas terão, mais dinheiro no bolso também, né, Gustavo? Porque se eu não preciso, se eu mesmo estou fazendo esse processo, eventualmente não preciso talvez mais também de empresas nessa área. Então esse consumidor, sabe o dono lá da ótica que nós falamos aqui? Ele vai deixar de investir numa empresa, num profissional, esse dinheiro que ele investia vai colocar mais de anúncio, não é isso, Gustavo? Vai colocar mais de crédito, né? Então é uma janela muito sempre interessante. assim, na verdade, nós vamos precisar de ter um profissional dentro dessa área, tá? Até as empresas mesmo assim. Então, aqui uma recomendação para a audiência seria o quê? Estudar vendas. Quanto mais o gestor ele se tornar um vendedor mesmo em si, mais chance ele vai ter de se permanecer no mercado, ele tá evoluindo nesse aspecto, entendeu? Então, realmente, pessoas que vão ficar ali só apertando o botão, automaticamente não vai precisar. O Meta ele já traz ali essa parte de anúncio, né? Enfim, então, quanto mais vendedor o gestor for, melhor, de fato, ele vai ter essa possibilidade de estar se alavancando no mercado. E olha que interessante, né? O Gustavo ele trouxe aqui a visão dele de que sempre vai precisar, ou pelo menos por um bom tempo, precisará de um ser humano. A única relação, talvez, que não vai precisar mais de 15, 20 seres humanos para poder gerenciar uma quantidade Y de contas, né? Vai precisar de menos pessoas, talvez uma só pessoa vai gerenciar centenas de contas, porque vai ter essa possibilidade, porque as IAs estarão ajudando. Mas enfim, é uma janela muito interessante que nós abrimos aqui e vai ficar para um próximo conteúdo nós falarmos sobre essa relação. Eu quero que o Gustavo traga um feedback final, traga uma mensagem final para nós, enquanto ele vai pensando na mensagem final que ele trará para nós, mediante esse conteúdo que ele enriqueceu bastante esse tema de como ter resultado de verdade em 2026. Gustavo falou sobre segmentação, Gustavo falou sobre a relação de criativo, que hoje é mais importante ainda do que a segmentação. A segmentação lá atrás já foi protagonista, hoje é a relação de nós, os assets, dos recursos, dos criativos. O Gustavo ele falou sobre a relação de poder, eventualmente com problemas de idade, poder aquisitivo, que dá para solucionar, né? Falou sobre a relação de poder plugar a inteligência artificial e ela criar campanha, ela fazer todo o processo de monitoramento e você é que vai fazer, ou melhor, o gestor de tráfego que fará o processo de analisar se está fazendo sentido o que ela está fazendo, se não está, de indicar. Então foi muito interessante, muito importante. Eu quero dizer para você que aqui no link, aqui na descrição deste conteúdo, deste vídeo, existem alguns links. Um dos links é para o nosso grupo da Mazuquim Plus, é um grupo no WhatsApp 100% gratuito, é esse grupo, e é um grupo muito interessante, por quê? Porque lá tem vários profissionais fantásticos da área de gestão de tráfego, da área de vendas, empreendedores, cientistas de dados, é uma galera de primeira, que faz o quê? Você tem dúvida? Ela vai sanar a sua dúvida. Eventualmente você daqui a pouco pode sanar a dúvida de outro e até comércio ali pode ser gerado, tá? Então é um incentivo que a Mazuquim ela faz, uma bandeira que nós levantamos para fazer com que o empreendedorismo, para fazer com que as nossas áreas de tecnologia, marketing, elas possam ser potencializadas. Nosso único objetivo é este. Nesse vídeo também, na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link direto para o meu Instagram, você vai encontrar o link direto para o Instagram da Mazuquim e todas as redes sociais do Gustavo. Gostou do bate-papo aqui? Quer se conectar com o Gustavo? Poderá se conectar no Instagram pessoal dele, poderá se conectar no Instagram da Mazuquim dele, é sócio franqueado, ele é professor da Mazuquim Plus também, enfim, você poderá ter essa conexão. E agora, para nós podermos findar, para nós podermos finalizar, eu gostaria, por gentileza, Gustavo, que você trouxesse um recado final para nós. Perfeito. Antes de tudo, quero agradecer bastante aqui a participação nesse bate-papo. Eu gostei bastante de estar aqui presente hoje. Caso a audiência tenha ficado aqui com alguma dúvida, eu convido a deixar aqui nos comentários ou entrar ali no grupo do WhatsApp, me chama, meu contato vai estar lá. A gente bate um papo também. Pode ali marcar um horário para estar abrindo a dashboard, fazendo esse processo de análise e assim por diante. Perfeito? Maravilha, show de bola. Gustavo, muito obrigado por você ter estado aqui conosco. Para você ainda que não é inscrito ou inscrita do canal, se inscreva. Se esse conteúdo ele fez sentido para você, que você possa curtir, possa compartilhar. Um abraço e até o próximo conteúdo. Abraço, tchau, tchau.